Audiobook do livro Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, Jen Wilken. Continuação do capítulo 9. Verdade com tromba, chifre e rabo. O relativismo moral, a ideia de que o que é certo para você pode não ser certo para mim, é produto de mentes finitas. É um modo de acomodar a perspectiva limitada pela qual cada um de nós necessariamente funciona. O relativismo moral assevera que a verdade pessoal é a forma mais elevada de verdade que podemos ter, que não existe uma verdade mais elevada e absoluta. A ilustração clássica dessa ideia é a história dos cegos e do elefante. Dependendo de que parte do elefante estejam tocando, cada um percebe o animal de uma forma. Um acha que é um muro, outro uma serpente, outro ainda uma lança, e assim por diante. Desse modo, concluímos que é possível que todos esses homens estejam corretos, embora apenas parcialmente. Essa história do elefante tem origem nos escritos budistas e hinduístas. Parte do pressuposto de que todos nós somos cegos. Mas, e se houvesse alguém vidente que entrasse e eludisse aos homens cegos a verdadeira natureza do elefante? Melhor ainda, o que você diria se essa pessoa realizasse milagres de modo que pudesse dar visão aos cegos? Uma pessoa assim seria capaz de ajudar aqueles que antes eram cegos a perceber o mundo de forma correta, pois antes eles navegavam apenas em meio às trevas. Isso seria uma narrativa para todas as eras. Essa seria a história da Bíblia, a verificação máxima da realidade para aqueles que foram seduzidos pelo relativismo moral. A Bíblia declara que Deus mesmo é a marca registrada da verdade, aquele que define a realidade e que suas criaturas estão sujeitos às suas definições. Como na história do elefante, a Bíblia declara que as pessoas amam as trevas, mas também fala que a luz entrou nessas trevas, resultando na revelação da verdade àqueles que antes eram cegos. Como todo sistema de crenças, o cristianismo pergunta e responde às perguntas existenciais que todo ser humano enfrenta. Origem. De onde eu vim? Propósito. Por que estou aqui? Problema. O que está errado? Solução. O que conserta o que está errado? O modo de a Bíblia responder a essas questões emoldura uma cosmovisão cristã, a realidade a partir da qual operamos. Origem. Não somos um acidente cósmico. Fomos criados por Deus. Propósito. Existimos para dar glória a Deus e para sempre ter prazer nele. Problema. Como Adão e Eva, trocamos a verdade de Deus por uma mentira e nos rebelamos contra o nosso Criador, o que nos tornou espiritualmente mortos. Solução. Deus enviou seu Filho para nos redimir da morte e nos dar vida. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão será chamado a defender essa cosmovisão. A maioria de nós sente certo nível de pavor diante desse pensamento. Eu não sou mestre em apologética, mas a razão que mais me completa a crer na veracidade das declarações bíblicas é o fato de que ela responde às questões de onde viemos, por que estamos aqui, o que está errado e o que pode ser consertado, de forma mais convincente que qualquer outro sistema de crenças que já encontrei. O modo como o pecado é descrito é acurado. A solução proposta ao pecado transcende qualquer esforço humano. O propósito que ele dá à existência humana, se assumido, faz as pessoas viverem de modo sacrificial. A cosmovisão cristã é uma visão racional. É assim porque essa é a realidade. Não é apenas racional, também é boa. A verdade de Deus é boa. Todos os outros sistemas de crenças envolvem ganhar recompensa por autossacrifício e autodisciplina. O que se ganha em retribuição pode ser a autoconsciência ou o paraíso, dependendo do sistema de crenças em questão. Mas somente o cristianismo rejeita a noção de merecimento. Somente o cristianismo propõe uma solução permanente para o peso de nossa culpa.
Somente o cristianismo fala de uma visão de autossacrifício como o fim e não como o meio, como uma resposta de gratidão e não como um remédio que exige esforço para ser digerido. A realidade de Deus é verdadeira e a realidade de Deus é boa.